O irmão Renato falou algo interessantíssimo com relação à vida do Senhor, nesse tempo de dificuldade, né? Inclusive o louvor falou sobre isso, esse último louvor, que tem relação com o nome do Senhor. Nós temos o Senhor, amém? Nós temos o Senhor habitando em nós. E é muito interessante e é muito importante a gente ter a consciência da presença do Senhor em nossas vidas, porque a presença do Senhor, junto com a sua graça, que nos capacita a passar por todas as dificuldades que nós temos passado nesse dia a dia. Amém, irmãos? E ter a consciência da presença do Senhor e da sua graça é muito importante. Eu queria ler Romanos 6. Alô, o som. Romanos 6, para falar de um princípio que o apóstolo Paulo, ele ensina aos irmãos de Roma, que é interessante, que é um princípio que rege a vida cristã. Amém? Em Números 33, não precisa abrir, é falado das jornadas de Israel. Usando a analogia, aplicando para os nossos dias hoje, o Egito é o mundo, o deserto é essa caminhada cristã, né? E a terra que mana leite e mel é para onde nós queremos ir. Amém? Tem uma relação com o reino e com a vida com o Senhor, né? Então esse mundo que nós vemos hoje, na analogia do povo de Israel, o Senhor fala que é um deserto. Apesar de toda essa beleza que nós vemos nesse mundo, essa beleza externa, todo esse cosmo, tudo isso que é produzido para satisfazer o homem, né? O Senhor chama isso de deserto. E interessante que o Senhor nos coloca nesse mundo para que nós caminhemos nele até chegar na terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel. Interessante que, olhando a analogia do povo de Israel, é aplicável com relação à igreja, porque é o seguinte: o povo, quando ele estava no Egito, eles eram escravos, não era isso? Eles eram todos escravos, estavam escravos de Faraó. O Senhor liberta o povo da mão de Faraó, né? Coloca o povo no deserto, para que ele caminhe pelo deserto até chegar em Canaã, terra que mana leite e mel. Olhando para a igreja hoje, é o que acontece conosco. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Amém. Espiritualmente, como está escrito em Efésios, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Mas nós também estamos aqui na terra, caminhando por essa terra. Porque assim como o povo de Israel, que estava no deserto, que era escravo, e para entrar em Canaã tinha que ser um exército, existia uma caminhada. É o que o irmão Renato falou sobre a carreira que nos está proposta. Para cada um de nós existe uma carreira proposta. Por que existe essa carreira? Porque Cristo quer ser formado em nós. Nós saímos do mundo com uma visão de escravo, mas para entrar em Canaã, nós precisamos ter outra visão, ter uma constituição do Senhor, que é para ser o exército de Deus. Amém? O Senhor está formando a sua vida em nós. Está formando, como está escrito lá em 2 Coríntios. Antes, vamos ler em 2 Coríntios. 2 Coríntios, acho que é 3. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Que fala que nós olhamos como espelho, refletimos na mesma imagem. 3,18, isso mesmo. Lê do 16. Do 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. É isso que o Senhor está fazendo conosco hoje. Toda essa caminhada cristã, toda essa luta que nós temos sofrido diariamente, isso é para que haja a formação de Cristo em nós. O Senhor nos colocou aqui nesse mundo, né, como cristãos, nós estamos aqui nesse mundo para refletir o Senhor. Amém? Está escrito lá em Mateus 6,
que nós somos a luz e o sal da terra. Amém? Vamos ler isso também? Mateus 6. Mateus 6. Desculpa, Mateus 5. É isso mesmo, Mateus 5. O 13. Olha o que fala, olha. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? O Senhor nos chama para ser luz e para ser sal. Mas se vocês repararem em Mateus, antes de chegar no 13, ele vai falando das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças falam do caráter do Senhor. Entende? Então, quem é humilde? O Senhor. Quem é o manso? O Senhor. Quem é longânimo? O Senhor. Então, ele apresenta o próprio caráter dele para nós, para que nós busquemos o Senhor e o seu caráter, para que aí, buscando o Senhor, nós possamos refletir o Senhor e possamos iluminar com a luz do Senhor. Não é isso? Ele é a luz. E a Bíblia fala, na sua luz, vemos a luz. E só com a luz do Senhor, os homens verão a luz que há em nós e glorificará o Pai que está no céu. Amém, irmãos? Então, por isso, de toda essa caminhada que nós estamos tendo, por isso que o Senhor vem trabalhando a sua vida em nós. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Ele precisa crescer em nós. Por isso que nós estamos aqui nesse deserto, sendo edificado, sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, para que nós possamos refletir o Senhor, para que o mundo veja. Amém? Mais do que a nossa pregação, a nossa vida tem que transformar as outras pessoas, as nossas vidas têm que impactar as outras pessoas. E só existe um meio de impactar, refletindo o Senhor. Porque se a gente não refletir o Senhor, foi como o irmão Rogério falou, nós vamos refletir Adão. Não tem jeito. Ou a gente reflete o Senhor, ou a gente reflete o velho homem. É por isso que nós precisamos ter essa vida de comunhão com o Senhor, para refleti-lo, para manifestá-lo. É por isso que o Senhor está nos colocando nesse deserto, para que nós possamos ser quebrados. Essa casca de Adão tem que ser quebrada, para que o homem interior, ele venha expandir do Espírito para a nossa alma, e assim refletir o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então aqui em Romanos, voltando para Romanos 6, Paulo fala de um princípio. Paulo aqui vai falar sobre, em Romanos 6, Paulo fala sobre o velho homem que foi crucificado com o Senhor. Romanos 6. Começando no versículo 1. Oi. Ah, tá, desculpa. Eu vou ler do 1 até o 14, só para pegar o contexto e poder explicar aos irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentáveis para Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Essa primeira parte aqui de Romanos, ele está falando que nós fomos crucificados com Cristo. E ele aqui, Paulo, ele vai falar sobre um princípio cristão que rege a nossa vida. Ele vai falar de 3 coisas aqui. No versículo 6, ele fala o seguinte: sabendo isso. Paulo aqui, ele teve uma experiência e ele descobriu que nós fomos crucificados com eles. Amém? Nós estamos crucificados com Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ainda que às vezes isso não seja a nossa experiência, mas isso é um fato. E nós temos que crer neste fato. Ainda que a nossa experiência ela não seja completa nisso. Uma coisa é o que Cristo fez por nós. Amém? Cristo já fez tudo por nós. Na cruz ele falou assim, olha, está consumado. Então, um aspecto da obra de Cristo foi o que ele fez por nós. Amém? Cristo já fez tudo por nós. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho. Isso é um fato, isso é uma coisa. Mas existe um outro aspecto do trabalhar de Cristo, que é o que ele faz em nós e o que ele faz por meio de nós. Isso tem relação com a nossa experiência diária. E é por isso que nós estamos aqui, para tudo aquilo que Cristo fez por nós, seja de fato a nossa experiência. Então nós estamos aqui nessa terra sendo transformado de glória em glória, sendo trabalhado pelo Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós seja também a nossa realidade. Entendeu? Você pode reparar a sua vida, existem coisas que estão escritas que o Senhor fez que você ainda não consegue desfrutar disso. É uma questão de você ter a consciência primeiro desse fato e depois começar a praticar esse fato, pedir ao Senhor graça para que isso seja uma realidade na sua vida. Então, o primeiro princípio que Paulo explica para Romanos é que eles tinham que saber de algo que tinha acontecido. Então, ele fala de um fato. Que fato ele está falando aqui? Ele está falando do fato de que todos nós fomos crucificados com o Senhor. Amém? O Senhor morreu, nós morremos com Ele. O Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. O Senhor ascendeu, nós ascendemos com Ele. Amém? Hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Isso foi o que Ele fez por nós. Não existe nada que nós pudéssemos fazer e Ele fez. Isso não depende de nós, dependeu inteiramente dEle. Mas existem alguns fatos que nós temos que ter consciência para que esses fatos sejam realidades em nossas vidas. Está escrito, acho que em Salmos, a vereda do justo é como a luz da aurora, não é isso? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dias perfeitos, não é isso que está escrito lá? Vai brilhando, brilhando, ou seja, a gente vai aprendendo os fatos, a gente vai pedindo graça ao Senhor para que esses fatos sejam realidade em nossas vidas, para que nós desfrutamos desses fatos, amém? Então no 6 ele fala, sabendo isso, então a primeira coisa que nós temos que ter em mente, nós temos que aprender tudo o que o Senhor fez, nós temos que conhecer dos fatos obtidos pelo Senhor na cruz, das riquezas insondáveis. Como diz o louvor, tudo o que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não tem um louvor que fala isso? Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós temos que tomar posse. Mas antes de tomar posse, nós temos que saber quais são os fatos. Por isso que Paulo aqui ele fala de um princípio.
Sabendo isto. Então, primeiramente, nós temos que saber. No versículo 11, aí ele vai para o segundo ponto desse princípio, que é: assim também considerai-vos certamente mortos para o pecado. Então ele falou do fato, nós fomos com ele crucificado. Amém? Amém, irmãos? Nós fomos com ele crucificado? Agora, ainda que em algumas situações da nossa vida essa não seja uma experiência, ainda que a gente não consiga provar, mas mesmo assim nós temos que nos considerar mortos com Cristo na cruz. Amém? Se você não considerar, você não está misturando a sua fé ao fato. Porque o que normalmente acontece com o ser humano? Ele primeiro prova para depois crer. Mas na vida cristã você não prova para depois crer. Você aprende o fato, crê nele, para aí ele ser uma experiência na sua vida. Amém? Então nós temos que nos considerar mortos para o Senhor. Nós temos que considerar tudo o que o Senhor fez na cruz, para que tudo aquilo que ele fez seja um fato em realidade em nossas vidas. E na vida cristã, cada um de uma forma vai aprender alguma coisa do Senhor, e isso vai ser algo que vai nos levar em toda a vida cristã, em toda a nossa carreira cristã. Nós seremos aqui transformados, nós vamos aprendendo, e isso tem que ser aplicado em nossas vidas, e aos poucos nós vamos sendo transformados, até que um dia tudo que o Senhor Jesus Cristo é, tudo aquilo que está no nosso espírito, seja uma realidade na nossa alma. Nós temos que transmitir tudo aquilo que Deus é, em Cristo Jesus. Amém? E no 13, ele fala do terceiro ponto: nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, o princípio é saber, considerar, e agora começar a viver a vida cristã como se aquilo dali fosse uma realidade na sua vida. Você, olha, Jesus Cristo morreu por nós fomos crucificados com Ele, então nós temos que crer nisso, colocar crédito, e viver uma vida crendo, ainda que a gente não toque, mas crendo que isso é uma realidade. E o Senhor na nossa carreira, na nossa vida, isso vai sendo transformado, nós vamos sendo conformados na mesma imagem, para que nós possamos transmitir a imagem do Senhor, para que nós possamos refletir a vida do Senhor. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter isso, a consciência disso. Por quê? Porque se você não entender que você está aqui para cooperar com o Senhor, nós vamos ficar olhando sempre as circunstâncias, nós vamos ficar olhando sempre as lutas, nós vamos ficar olhando sempre o que acontece conosco, né? Todo esse ataque das trevas para nos fazer parar e perder a visão do Senhor. Nós estamos aqui para ser transformados. Aqui, essa vida nessa terra é só um deserto. Nós estamos aqui caminhando, assim como o povo de Israel, ele estava caminhando no deserto, e em cada jornada que ele parava, em cada lugar que ele parava, o Senhor estava ali formando algo dele, ele estava sendo conformado a Cristo. Assim somos nós individualmente e como igreja. Nós estamos aqui nesse mundo para que o Senhor trabalhe a sua vida em nós, para que nós possamos ter condição de, quando Ele vier na sua glória, quando Ele vier com o seu reino, nós possamos estar juntamente com Ele, na terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Então nós temos que ter sempre isso em mente, que tudo que acontece conosco, todas as circunstâncias, tudo o que acontece, irmãos, é para que o Senhor Jesus Cristo seja formado em nossas vidas. Até mesmo os nossos erros, os nossos fracassos, o Senhor usa tudo isso para formar a vida do seu Filho em nós. Porque isso é que importa, a formação de Cristo na vida de cada cristão. Amém? O Senhor, ele tem que crescer. João Batista falou, não falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa tem que ser a nossa consciência. Todo dia, quando nós acordarmos, nós temos que ter isso em mente. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. E assim, irmãos, nós daremos condição ao Senhor para que Ele trabalhe em nós. Amém? Paulo sabia que nele, ele fala, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo tinha essa experiência, e essa também tem que ser a nossa experiência, não depender de nós mesmos, como o Rogério falou. Se a gente não
se render ao Senhor, abrir mão de nós mesmos, nós vamos estar refletindo a Satanás. Nós vamos estar refletindo Adão. E quem é Adão? Adão reflete Satanás. Nós estamos aqui para refletir quem? O Senhor. Amém? A nossa carreira cristã é para que nós sejamos luz e sal, para que o mundo veja e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo precisa, a criação, ela está gemendo na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Na manifestação de cada um aqui. O Senhor quer que a gente, no nosso trabalho, a gente na faculdade, a gente em casa, aonde quer que nós estejamos, nós possamos estar representando o Senhor. Porque o Senhor falou, vós sereis as minhas testemunhas. E quem são as testemunhas do Senhor? Aqueles que o viram. Se nós vemos o Senhor, nós damos testemunho do Senhor. Nós somos as testemunhas do Senhor e temos que dar testemunho do Senhor, não testemunho de nós mesmos. Às vezes acontecem situações onde que, em vez de honrar o Senhor, a gente honra a nós mesmos. E o problema é que quando a gente se honra, quando a gente deixa de honrar o Senhor, a gente está honrando Satanás, a gente está honrando Adão. Porque nós estamos aqui ou para manifestar a glória do Senhor, ou para manifestar Satanás. Não existe meio termo nisso daqui. Você não pode falar, olha, a partir de hoje, esse negócio de cristianismo está muito complicado, eu vou dar um tempo, e vou viver a minha vida, e vou fazer as coisas por mim mesmo. Tirar umas férias, esse negócio de cristianismo está muito complicado, estão me perseguindo, é muita luta, quanto mais eu me dedico ao Senhor, mais complicado fica. Irmão, quando você deixa de servir o Senhor, quando você deixa de manifestar o Senhor, você fatidicamente está manifestando Satanás. Não existe meio termo, não existe assim, Gabriel, irmão, parei com esse negócio de cristianismo, agora vou viver minha vida, sou bom, pratico, tenho boas obras, já sei de tudo, eu vou viver minha vida, esse negócio de refletir o Senhor, de cruz, é muito complicado, abrir mão, o mundo está aí, tem muita coisa boa. Irmão, quando você deixa de refletir o Senhor, Cristo deixa de crescer em você, outra coisa vai crescer em você. E essa outra coisa é Satanás. Vocês, os irmãos, entendem isso? Existe na vida cristã, olha só, o cristão, nele, ele tem 3 naturezas. A natureza humana. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ele recebeu a natureza maligna. E quando o cristão ele se converte ao Senhor, ele recebe a natureza divina. Amém? Nós temos 3 naturezas. Ou nós nos inclinamos à natureza divina, ou nós nos inclinamos à natureza maligna. Não existe ficar só aqui, olha, ou você reflete uma coisa, ou você reflete outra. Se você lerem Romanos 7, vocês vão ver essa luta em Paulo. Paulo viu que o velho homem dele estava crucificado. Aí Romanos 7 fala agora que ele tentou experimentar isso. E aí ele percebeu que no homem interior, nele mesmo, na carne dele, não habitava bem algum. Quando ele tentava fazer o bem, o mal que ele não queria fazer, o que acontecia? Ele fazia. Por quê? Porque existia em Paulo, e existe em nós, existe em todo ser humano, uma natureza maligna, que o impele a fazer aquilo que ele não quer fazer. Por isso que Cristo tem que ser formado em nós. Por quê? Porque a vida cristã é justamente isso. Ou você coloca a sua mente, coloca a tua atenção no Espírito, ou você vai estar servindo a Satanás. Não tem meio termo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. E o Senhor nos chamou para ser testemunha dele, de refletir a luz dele. Amém, irmãos? Por isso que Mateus 5, antes de falar de luz e de sal, ele está falando sobre as bem-aventuranças. Ele fala ali de 8 ou 9 bem-aventuranças. Aquilo dali é Cristo. Não é você agora, não sou eu agora tentando ser humilde, com a carinha de humilde aqui, tentando ser longânimo, não. É você pedindo para Cristo crescer em você. Quando você tem Cristo, toda a natureza de Cristo, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que está nele, passa a ser, você passa a ter. Você não pede longanimidade, você pede Cristo. Porque quando você tem Cristo, você tem longanimidade. Você não pede humildade ao Senhor, você pede Cristo, mais de Cristo, porque quanto mais de Cristo você tem, mais da longanimidade você vai ter. Longanimidade fora de Cristo é você tentando ser longânimo, é você tentando na sua força ser alguma coisa. A vida cristã é independência ao Senhor. Nós temos que viver uma vida com essa consciência. Cristo tem que crescer em mim, Cristo
tem que ser formado para que eu possa refletir Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque a árvore do conhecimento, ela é do bem e do mal. Nós podemos fazer também um bem fora de Cristo. Não é isso que muita gente fala aí, muito cristão não fala, olha, eu não peco, eu não fumo, eu não roubo, eu pago as minhas dívidas, eu faço e aconteço. Mas o problema é que tudo isso que ele faz não tem Cristo como base. E pode também acontecer conosco. Nós podemos viver uma vida cristã também baseada no certo e no errado. Nós podemos viver essa vida sem depender do Senhor. Uma vida, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. De fato, isso é o lado bom? Sim, nós temos que fazer, mas dependendo do Senhor. Amém? Porque se você não depender do Senhor, às vezes você pode fazer algo certo e não glorificar o nome do Senhor. Você pode estar agindo corretamente e mesmo assim não está glorificando o nome do Senhor. A nossa vida, ela é para glorificar, para refletir Cristo. E nós só refletimos Cristo nas nossas atitudes na medida que Cristo vai crescendo em nós. Amém, irmãos? Então, esse é o princípio. Então você ou tem se inclinar para o Espírito ou vai se inclinar para Satanás, ou vai se inclinar para o pecado, para as coisas que provém de Satanás. Então, Paulo está aqui ensinando um princípio aos irmãos em Roma, que é saber de tudo aquilo que aconteceu, dos fatos, das riquezas, de tudo que o Senhor fez na cruz, tudo aquilo que Ele fez é o nosso direito. Então, nós temos que saber, nós temos que aprender de Cristo. Depois de saber, agora nós temos que considerar, colocar a nossa atenção, meditar sobre isso, misturar a fé a isso, a esses fatos, e assim pedir para que Cristo viva tudo isso em nós. Amém, irmãos? Então essa é a vida cristã. Irmãos, todos nós aqui passamos por dificuldades, todos nós temos as nossas questões, todos nós estamos nessa carreira, nós temos um adversário que luta contra a gente, mas nós temos que ter isso em mente. Primeiro, nós estamos aqui de passagem. O nosso alvo não é isso daqui, o nosso alvo não é a terra, isso aqui é um deserto. Nós esperamos uma terra que mana leite e mel, amém? E por causa dessa terra, por causa disso, por causa de estar com o Senhor, nós temos que permitir que Cristo seja formado em nós. Se a gente não permitir, o Senhor ele também não vai além daquilo que a gente não permite. Mas saiba, nós vamos saber uma coisa, se o Senhor não for formado em nós aqui, em algum lugar ele vai ser formado, porque na Nova Jerusalém só entra aqueles que são formados pelo Senhor. Então, se não é nessa terra, será em outro lugar. Amém, irmãos? Então, esse é a carga que o Senhor tem colocado no meu espírito para transmitir para os irmãos. Amém, irmãos? Fiquem na paz.